1 Samuel 17, 23. E o tema da palestra é: como agir diante dos desafios. E vamos aqui à história de Davi diante de Golias. Lá em 1 Samuel 17, 23, começa e diz: e estando ele ainda falando com eles, eis que viam subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão? Perguntou Davi: aquele homem a quem ou que ferir a este filisteu? E tirar afronta de sobre Israel? Perguntou Davi. Quem é, pois, respondeu já Davi em seguida, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, irmão de Davi, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse a Davi: por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, disse ele, e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Desviou-se do irmão dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E, ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul, que o mandou chamá-lo. Muito bem, vamos parar aqui para você entender, dentro desse texto, como agir diante dos desafios. Nós temos aqui 5 pontos que nós vamos explorar. Primeiro, o que é seu está guardado. Não aceite palavra de derrota. Deus não abençoa os medrosos. Cuidado com as pessoas que você conversa. Eu vou ler aqui dentro da palestra só para nós explorarmos. Primeiro, Deus não vê como o homem vê. E aqui diz: quando Samuel foi na casa do pai de Davi, ele foi para ungir um dos filhos dele. Contudo, Jessé só chamou os filhos mais velhos. Samuel ficou admirado com a aparência deles, por terem todas as capacidades de um rei. Contudo, Deus descartou a todos. Saiba que a aparência pode enganar os homens, mas não engana a Deus. Por isso, tendo aparência ou não, Deus vai agir através de si. Então, Deus não vê como vê o homem. Primeira coisa que você que quer prosperar, quer crescer, quer avançar, tem que ter em consciência, é que o mundo, as pessoas, elas vão nos julgar, nos rotular ou nos interpretar da forma que elas são ou da forma que elas acharem melhor. Mas não significa que você é isso, ou não significa que você é assim. Não é porque uma pessoa não gosta de você que há um problema em você. O problema pode estar em quem não gosta. Mas essa mentalidade da pessoa está definida. Na verdade, eu penso, aqui, é claro, Samuel obedecendo à voz de Deus, ele foi ungir o futuro rei. Então, na concepção dele,
Os irmãos de Davi eram pessoas fortes, guerreiros, inclusive um deles que ele falou, diante de mim está o ungido, se não me falha a memória, era Eliabe, fala que era um homem forte. Então ele se deixou julgar pela aparência, acontece. Qualquer pessoa erra. Quem um dia aqui nunca errou? Julgou pela aparência. E não era aquilo que você achava, tanto para o positivo quanto para o negativo. Deus mostrou outra coisa, está vendo? Que não é, está vendo? E nós nos enganamos. Acontece. Então, isso serve para eu e você não nos preocuparmos com a forma que somos tratados, como nós também não agirmos da mesma maneira, julgando ou desprezando uma pessoa. Porque Deus não olha o que está fora, Deus olha o que está dentro. Ele conhece tudo. Se ele sabe que dentro de si, de mim, há um desejo de servi-lo e agradá-lo, ele vai honrar. Amém? Eu vou explorar aqui o segundo ponto. O que, dentro desse texto, o que é seu está guardado. Samuel mandou chamar Davi, que estava apacentando as ovelhas de seu pai. Enquanto ele não chegou, ninguém poderia sentar-se. Ou seja, ninguém vai tomar o lugar do que é seu. O seu lugar está guardado. Quando nós agradamos a Deus e fazemos a vontade de Deus, aliás, isso aqui é um pouco antes até desse texto, há uma certeza que tudo que acontecer na nossa vida acontecerá pela vontade de Deus. Se você e eu estamos... Aliás, essa é uma das razões da nossa oração. Sempre que nós orarmos, fale para Deus, meu Deus, não permita que nada aconteça que eu não estou pronto para receber. Porque você conhece, nós já vimos, pessoas que entraram em determinados lugares, receberam determinadas coisas, seja título, riqueza, bens, e elas não estavam prontas para aquilo. E aquilo, ao invés de ser uma bênção, se tornou em uma maldição. Porque ela não estava preparada para administrar, para lidar com aquilo. Então, coisa certa, na hora errada. Então, aquilo que era de Davi, era dele. Ele não estava presente, mas era dele. Deus vai dar o jeito dele. Ele vai criar uma situação. Você já deve ter visto histórias, nós já vimos histórias de pessoas que servem a Deus, que são fiéis a Deus, e que de uma certa forma criaram uma situação para prejudicá-la, e aquela situação Deus usou para glorificar o nome dele. Por exemplo, na vida do próprio Davi, aconteceu vários episódios, como Ziclag, que foi uma cidade tomada pelo inimigo, e a situação era caótica, ele pegou a estola, orou, pediu uma direção e Deus deu, ele recuperaram tudo de volta e ainda aquilo que não eram dele. A derrota se transformou numa grande vitória que consolidou mais ainda o reino dele. Então o que é teu está guardado. Se é fiel, está guardado. Vai chegar. Vai vir para a tua mão. É Deus quem recompensa. É Deus quem dá. Terceiro ponto, não aceite palavras de derrota. Quem é da fé não se desanima diante das humilhações. Antes, pelo contrário, revolta-se. O exército de Israel aceitou durante 40 dias a afronta de Golias. Porém, Davi, revoltado, levantou-se e fez o que ninguém teve coragem de fazer. Veja que naqueles 40 dias, o gigante pedia dai-me um homem para que lute comigo. E não apareceu um. E no primeiro dia que Davi foi lá levar o almoço dos irmãos e ouviu aquilo e soube, acendeu-se a revolta. Quem ele pensa que é para afrontar o Deus vivo?
Veja que essa intrepidez, essa coragem, dentro de nós, é uma ação do Espírito Santo. É uma ação do Espírito de Deus. Lembra que quando Sansão, a Bíblia diz que quando a força dele se multiplicava, o Espírito do Senhor se apossava dele. Você já deve ter visto aí pessoas que quando um demônio se apossa dela, eu lembro, antes de conhecer a fé, que pessoas manifestavam demônios lá onde nós morávamos, que às vezes a pessoa era magrinha. 5 policiais não conseguia segurar, porque o demônio dava uma força à pessoa para destruir. O ódio, a raiva, a vingança dá uma força à pessoa para ela destruir. O contrário também acontece. Quando nós estamos alinhados com Deus, e na nossa vida existe uma situação que nós comparamos com o que Deus espera, com o que Deus é, com o que Ele promete, e pensamos e falamos, poxa, isso aqui está errado. Não, o meu Deus é forte, o meu Deus é grande. E acende uma revolta, eu não aceito isso. E de uma forma inteligente a gente parte para cima para mudar. Foi o que aconteceu com Davi. Quem ele pensa que é para afrontar o Deus vivo? Davi pensou, poxa, o meu Deus é maior que esse gigante. O meu Deus me deu força para matar o leão, para matar o urso, esse gigante é o próximo. Quer que eu diga? A coragem, a intrepidez, a ousadia, ela é uma condição espiritual. Quando você está alinhado com Deus, ela vem. Quando você está alinhado com a palavra, novamente ela vem, porque você não se conforma em saber que tem um Deus tão poderoso e está vivendo o oposto daquilo. O problema vem, os desafios vêm, como veio o gigante. Mas os desafios e os problemas vêm para mostrar que Deus é contigo. Porque depois de você vencer, todos verão que Deus é consigo. Então, essa condição de não aceitar, está aqui, a palavra de derrota, é quando dentro de você a vitória já está implantada. Deus não abençoa os medrosos. A fé que reage diante dos problemas, que lhe faz aparecer quando todos desaparecem, e que dá força para enfrentar os problemas sem olhar o tamanho, é essa fé que agrada a Deus. Davi não olhou o tamanho de Golias, mas olhou para o tamanho do seu Deus, que é o que acabamos de falar. E o último ponto diz, cuidado com as pessoas, que você converse. Quem deveria incentivar Davi foi quem o humilhou, o irmão dele. Quando viu a sua reação diante da afronta do gigante, falou palavras que iam contra a fé de Davi. As palavras que dá ouvidos, ou as palavras que damos ouvidos, determinam o nosso futuro. Confie em Deus, como Davi confiou. Vença as palavras, as afrontas e também os Golias, que aparecerão em seus caminhos. Veja que aquela palavra do irmão de Davi foi para derrubar, né? A ponto de Davi, aqui no versículo 29, né? Ele diz assim, ó, então disse Davi, que fiz eu agora? Para que tudo isso, né? Porventura, não há razão para isso. Sabe o que é? As pessoas não conseguem e não quer que você consiga. Na verdade, aqui já havia um desafeto lá atrás, né? Porque quando Davi foi ungido, ele foi ungido no meio dos irmãos. A unção já tinha acontecido sobre Davi. No fundo, essa reação do irmão de Davi já era porque lá atrás ele já ficou com inveja, revoltado porque Davi recebeu a unção e ele se viu merecedor. Não, deveria ser eu. O que você está fazendo aqui? Eu já sei a sua presunção, sua intenção. Vai embora. Isso não é para você.
Pessoas que não conseguem vão dizer que você não consegue. Pessoas que não querem começar vão dizer para você não começar. Pessoas que não querem lutar pelo seu sonho vão dizer para você, esquece isso, que eu já vi. Vão usar exemplos de pessoas que fizeram o mesmo que ela está a dizer. Infelizmente, gente, o que mais temos nesse mundo são pessoas, como disse Jesus, que não entram e que não querem que ninguém entre. Que não tomam a decisão e quando vê alguém que está tomando a sua decisão de se tornar independente, de avançar, elas querem jogar um balde de água fria, querem jogar cal para matar a terra, para roubar o sonho, para sugar energia. São sugadores de energia. Essas palavras do irmão de Davi foi para derrubá-lo, foi para ele ficar quietinho lá. Deixa eu aqui quietinho, porque o negócio aqui está feio. O clima está pesado, está todo mundo tenso aqui. É assim ou não é? Pessoas que dizem, olha, eu já fiz de tudo para resolver e não resolvi. Eu já fiz de tudo para mudar e não mudei. E você chega dizendo que vai fazer isso, aquilo. O que você pensa que você é? Então, cuidado. Como diz aqui, cuidado com pessoas com que você conversa. Se elas não estão a te levantar, se elas não te puxando para cima, se elas não estão te motivando, sai de perto. É melhor andar só, Salmo 1, do que mal acompanhado. Bem-aventurado quem não se senta à roda de pessoas que só te puxam para baixo. Escarnecedoras, negativas. E Davi saiu fora e foi para o outro, e o outro disse, olha, é isso aí. Quem vencer, e Davi falou, sou eu vou lá. Ninguém tirou o que estava dentro dele, como não vão tirar o que está dentro de si. Deus te chamou para ser sal, luz e para mostrar a diferença nesse mundo. Você crê? Então fique de pé. Vamos terminar diante do altar pedindo a Deus que esses 5 pontos que eu vou ler aqui novamente estejam sempre dentro de nós. Deus não vê como o homem vê, é a consciência que temos que ter sobre isso. O que é seu está guardado, não aceite palavras de derrota. Deus não abençoa os medrosos, cuidado com as pessoas que você conversa. Esses 5 pontos são 5 atitudes, como devemos agir diante dos desafios. Vamos terminar pedindo a Deus que isso, que é muito bonito, mas é tudo teoria, que nós venhamos conseguir colocar na prática. Quando sair por aquelas portas, que o Espírito de Deus nos ajude para colocar tudo isso na prática. O Deus que foi com Davi, Ele é conosco. Vai acontecer o que ainda não aconteceu. Deus é fiel. Deus é fiel e não se esqueceu. Suas promessas não voltam atrás. vai se concretizar. Vai se concretizar. O Deus que eu O creio Deus que eu creio faz abrir o mar. nunca falhou. Nunca falhou e não falhará. Suas maravilhas eu verei. Em minha vida, Em minha vida declare, vai acontecer. vai acontecer o que ainda não aconteceu. Deus é fiel. Deus é fiel e não se esqueceu. Suas promessas não voltam atrás. vai se Vai se concretizar. concretizar. O Deus que eu creio faz abrir o mar. Nunca falhou. Nunca falhou e não falhará. Suas maravilhas eu verei em minha vida. Coloque uma mão sobre a tua cabeça, meu Pai. Diante do teu altar, pedimos que o teu Espírito nos fortaleça, nos ilumine e nos dê essa capacidade, meu Deus, essa condição que foi dada a Davi. Nós sabemos que o que está dentro de nós influencia aquilo que está do lado de fora. Toda a trajetória da vida de Davi só foi possível porque dentro dele havia uma aliança com o Senhor, havia uma fé na tua
palavra, havia uma aliança, porque o Senhor chegou a dizer que ele tinha um coração segundo do Senhor, ele era inclinado para ti, e o Senhor deu a ele as condições necessárias para vencer Golias, para vencer milhares, para se manter. Ele teve os erros, mas até nisso o Senhor iluminou a mente dele, para que ele reconhecesse, consertasse e pudesse seguir adiante, meu Deus, a sua vida. E nós estamos aqui diante do altar, porque sabemos que tudo que ouvimos nessa palestra é muito bonito, mas na prática não é fácil. Por isso nos ajuda, meu Deus, a sair por essas portas e no nosso dia a dia, hoje, começando hoje, que venhamos ter essa certeza que tu estás conosco, que venhamos focar na tua palavra, que venhamos nos desviar de palavras negativas, que não venhamos fugir dos desafios e possamos mostrar ao mundo que o nosso Deus é vivo. Peça a força de Deus, ó Espírito Santo, nos capacita, ó Deus Todo-Poderoso, como o Senhor capacitou Davi, como o Senhor fortaleceu Davi, como o Senhor deu condições a Davi. Senhor, fortalece-nos, capacita-nos, dá-nos condições de vencermos, meu Pai, lá fora, e de mostrar ao mundo que o nosso Deus é vivo e poderoso. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que respiramos, pela comida da mesa. Obrigado pelo teu perdão, compaixão, bondade e misericórdia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, não somente hoje, mas para todo sempre. Digo obrigado, Senhor.